Do banco escolar para a vida. Quem nunca ouviu essa frase de pessoas que se conhecem ainda durante os estudos e quando acaba percebe que a amizade ainda tem o que render? No caso dos nossos convidados, sim, hoje o papo é em dose dupla. Os frutos são profissionais. De um projeto no curso de rede de computadores à formatação de uma empresa na área de informática. Curioso sobre essa sociedade? Fica por aí. Nossos convidados já estão por aqui e depois da vinheta a gente começa o nosso bate-papo. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. Conversa comigo hoje Ricardo José Rocha e Lander dos Anjos, mais conhecido como Lander e o Ricardo. Meninos, bem-vindo, desde já obrigado pela presença. Agradeço pelo convite, muito obrigado. Eu também agradeço pela oportunidade, estou muito feliz. Vamos começar falando um pouquinho, antes de a gente chegar na empresa em si, né, que vocês estão trabalhando, projetando em cima dela, falar um pouquinho dessa passagem de vocês aqui. Formaram quando aqui em rede de computadores? Foi em dezembro de 2024. 2024. O curso de duração de um ano e meio? Um ano e meio de duração. Um ano e meio no diurno, né? Isso, diurno no período da tarde. Ok, à noite são 2 anos, né? Que é um pouquinho maior. Como é que vocês chegaram aqui no curso de redes? Qual é a caminhada de vocês anterior? Tinha algum conhecimento da área, algum desejo? Foram tocados de alguma forma? Começa você, Ricardo. Eu estava à procura de novas oportunidades, né? Eu tinha feito um curso técnico na Contec, né? Automação industrial e eletrotécnica, só que eu não gostei. Eu fiquei parado. Aí conheci o Qualificar Espírito Santo, fui fazendo, né, o Qualificar Espírito Santo. Fez cursos no Qualificar, então, Isso. nessa área de... Isso, essa área aí justamente de TI. Bacana. Isso. Aí eu fiquei assim, poxa, será que tem mais uma coisa que eu posso fazer? Aí veio a minha mãe, né? Ô, Ricardo, meu filho, você conhece o Vasco Coutinho? Ela que te apresentou o colégio? Ela que me apresentou o colégio. Poxa, Ricardo, lá tem curso muito bacana, vê aí. Aí eu pensei, poxa, vamos dar uma olhada e ver o que eles têm a oferecer, né? Aí eu vi rede de computadores. Pensei, poxa, gosto de computador, rede de computadores, vou me inscrever, né? Ver o que vai dar. Isso lá em 2023. Isso, metade do ano. Metade do ano, 2023. Aí eu me inscrevi, foi um processo assim, bem... tenso pra mim, porque eu tava atrás de documentação, não tava encontrando lugar nenhum. Histórico e tudo isso. Eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, não vou conseguir a tempo fazer a minha inscrição, vou perder e tudo mais. Eu falei, meu Deus, se for da sua vontade que eu consiga fazer essa matrícula e estudar nessa instituição. E assim foi, né? E assim foi. E você, Lander? Eu já tenho uma história de afinidade caminhada com o Vasco Coutinho. Eu já tinha começado a fazer o curso de redes algumas outras vezes. Eu tentei em 2014, não consegui terminar o curso. Depois tentei em 2017 de novo, não consegui terminar. Depois em 2019 não consegui terminar. E aí, 2023, eu falei, não, tem que ser dessa vez, vai. Terceira tentativa? Foi aí na quarta, consegui. O Vasco Coutinho é uma instituição que, com o tempo que eu vim experimentando, evoluiu muito em relação à estrutura, tecnologia, os computadores. Então, eu tive cada vez... várias fases, né? Várias fases do Vasco Coutinho. E cada uma delas eu me surpreendi, assim. Aí, em 2023, eu fiquei, assim... Veio e ficou. Fiquei. Foi maravilhoso. E aí, durante o curso, como é que foi surgindo, né, as ideias, os projetos, as iniciativas? Vocês foram se descobrindo e se achando em torno de objetivos comuns. A gente começou a se unir, efetivamente, num projeto de extensão no final da aula, que aqui é conhecido como PPEC. E aí... nos foi sugerido iniciar um PPEC de robótica com o professor Márcio, o professor Silvio e a Cletiane e a professora Andréa. Explica pra gente o que é robótica. A robótica, ela se baseia na ideia de que você pode dar ordens para robôs ou mecanismos automatizados para que eles possam facilitar a sua vida. Por exemplo, um sensor de proximidade tem muito a ver com a ideia de robótica. Por exemplo, subordinar um sensor de proximidade a uma luz. Eu passo no corredor, o sensor detecta a minha presença e aí acende a luz. Então a área de robótica, a área de automação, elas estão muito próximas aí. E isso está dentro de redes de computadores? Está dentro de redes de computadores. E aí vocês iniciaram esse projeto e foram começando a se organizar e a desenvolver esse projeto. Como é que isso foi ganhando volume? A gente iniciou esses projetos com a intenção de aprender mesmo a automação, aprender a programar, mexer em Arduinos, né? E com o tempo
a gente foi passando por projetos, vamos vendo, vamos gostando, fomos aprendendo, né? E aí chegou um momento que o Lander, ele veio com uma proposta, né, de iniciar uma empresa que tem o foco manutenção, né? A ideia era isso, manutenção. Aí ele foi falando, tô fazendo estágio, esse estágio eu vejo que é muito interessante, a proposta deles e tudo mais, então acho que a gente consegue fazer algo parecido, né? Eu pensei, legal, por que não, né? A princípio, a área de manutenção e a área de robótica, elas não têm correlação nenhuma. Mas à medida que a gente foi se aprofundando na área de robótica, a gente foi aprendendo como funciona por dentro o princípio dos computadores, como eles agem lá no coração deles. E aí isso ajudou a gente a ter uma noção melhor na área de manutenção. Então, a robótica e a manutenção aí, elas foram pra gente um mix muito positivo. E aí você já estava no mercado, estava estagiando, trabalhando em algum lugar, Isso, e percebeu essa demanda, esse viés, Isso. Eu estava fazendo um estágio onde basicamente eu fazia manutenção. E aí eu percebi uma oportunidade de expandir os horizontes e vi que tinha um mercado aí. Mas diferentemente do que eu faço no estágio, a ideia é basicamente a gente se unir a empresas que queiram descartar os computadores. O destino dessas máquinas, é isso? Exatamente. É isso aí. E como é que isso foi sendo desenvolvido aqui dentro? Não necessariamente os computadores, eles ficam obsoletos só porque apresentam um problema. Sim. A visão técnica, ela vem justamente para poder causar essa ideia de aprofundamento e a manutenção às vezes é muito simples o que está acontecendo ali. Mas por desconhecimento, a gente acaba ficando à mercê de problemas simples que deixam a gente refém. Como é que isso chegou para você e você, não são só vocês dois, né? É um grupo de alunos. Isso. Como é que isso chegou para você? Como é que vocês receberam isso e como é que vocês foram desenvolvendo a partir daí? Ele veio com essa proposta para mim, né? Eu já tinha um conhecimento de manutenção, já tinha essa vontade já de trabalhar com isso, né? E eu olhei, observei e falei, caramba, acho que vale a pena dar um voto de confiança nessa ideia, né? E se permitir participar, porque eu nunca tinha entrado em um empreendimento como esse antes, eu não tinha noção de negócio, né? Então, ele veio com isso, eu falei, poxa, para aproveitar essa oportunidade, bora lá, né? Aí ele começou, se inscreveu na incubadora Insight, depois se inscreveu em outra incubadora, que foi a Concretion Lab, né? E aí aconteceu até um fato interessante. A gente ficou no aguardo para ver se a gente ia conseguir ser pré-incubado, né? Em uma ou em outra incubadora. Vamos explicar o que é essa questão de incubadora para o nosso público entender, né? Fala um pouquinho como é que foi essa percepção, essa necessidade. O que é incubadora e onde você viu a necessidade? A incubadora, ela é uma instituição que ajuda as empresas ou ideias a se tornarem reais. Às vezes você tem uma ideia, mas você não faz a mínima noção se aquilo pode dar certo ou não. E aí você procura uma incubadora e você propõe a ideia. E aí eles vão te direcionando a modo de que a ideia vai se tornando mais sólida e mais real para você poder conseguir fazer isso efetivamente, tornar uma ideia um negócio. Seria como uma mentoria. Isso. O que você precisa pensar, o que você precisa saber ou ter uma ideia. Aí vocês têm noção de administração, de gerenciar, de empreender, de finanças, de marca. Eles dão todo um suporte jurídico, técnico, para você realmente pegar a sua ideia e transformar em um negócio. E aí vocês participaram de uma incubadora aqui do Vasco Coutinho, que é a Insight Incubadora. Então foi uma virada de chave, de entender como é que o negócio funcionaria profissional. Ali vocês já sabiam que vocês queriam montar uma empresa. Isso. E aí vocês foram na Insight. Como é que foi esse processo a partir daí? A incubadora lançou um edital, a gente se inscreveu, conseguiu a vaga. Concomitante isso, nós conseguimos a vaga em outra incubadora também. Agora, se tratando especificamente da Insight, lá você faz uma bateria de mentorias. E cada mentoria, como você bem disse, tem uma função específica para você poder olhar o seu negócio sobre várias perspectivas. Isso fortalece o negócio e acaba tornando o que era uma ideia, de fato, realidade. Então, é basicamente um tour de várias mentorias que vão te ajudando a tornar a ideia sólida. Administrativa, gerencial, financeira, recursos humanos, jurídico, identidade visual, tudo isso. Eles realmente sabem conduzir a pessoa e fazer a pessoa realmente observar o negócio com um olhar um pouco mais na realidade, né? Porque às vezes a pessoa, ela entra com a ideia, fantasia muito, né? E corre muito risco de o negócio falhar, né? Então eles estão lá para realmente fazer a pessoa sair dessa fantasia, vamos dizer assim. Realidade. Né? E tudo isso foi paralelo ao curso. Essa mentoria, essa assessoria da incubadora foi paralelo ao curso, né? Exatamente. Isso. Eu
me lembro. Tem algum momento específico, né, nessa caminhada de 1 ano e meio aqui no curso de redes que vocês lembram, que vocês acham que foi importante, que foi um marco, que deu certeza que era isso que vocês queriam, algo que vocês participaram, empreenderam? O que você destacaria? Acho que o evento mais marcante, né, que aconteceu comigo durante todo esse curso foi quando a gente conseguiu apresentar o nosso projeto da bengala, né, automatizada, lá na feira de robótica lá em Goiânia. Vocês foram pra Goiânia? Fomos. Vocês desenvolveram uma bengala automatizada? Isso. A bengala tinha como objetivo auxiliar pessoas que possuíam deficiência audiovisual, né? Então, ela funcionava de uma maneira bem simples. Ela tinha um sensor que detectava objetos, né? As bengalas normais, vamos dizer assim, elas têm um problema, que é o quê? A pessoa que possui essa deficiência, né? Baixa visão, ou é cega, enfim, ela pode usar a bengala normalmente, mas ela tem uma limitação, que são objetos que ficam acima da linha da cintura, né? Então, se, por exemplo, tiver uma placa, a bengala convencional não identifica. Ela vai provavelmente se acidentar, ela vai bater. Então, tendo esse problema em mente, a gente pensou, por que não deixar essa bengala inteligente? Colocar um sensor que detecta esses objetos, né? Tem a ver com robótica, que vocês falaram agora há pouco? Tem tudo a ver com a robótica e automação. Exatamente. Sim. E a gente veio com essa melhoria, né? Com essa inovação, né? A bengala já tinha sido um projeto que já foi feito já, né? Então, a gente recebeu ela, a gente teve todo o processo de aprender de como fazer, montar, programar e tudo mais, né? E foi um projeto que começou com o professor Márcio, se não estou enganado, né? E aí ela tem um sinal sonoro, quando se aproxima de algum objeto, algum limite, ela dispara um bip. Um bip. Isso. Então, quanto mais perto, menor é a frequência entre esses bips. Ah, né? Igual aquele sinal de ré de carro? O princípio é basicamente o mesmo. É esse. E também... Um alerta, né? Exatamente. E a gente colocou também um motor de vibração, então ela vibra também. Então, quanto mais perto, mais ela vai vibrar. E aí vocês foram apresentar isso em Goiânia. Isso. E como é que foi a receptividade lá? Imagino que foi incrível, né? Nós tivemos um imenso prazer de ir com a professora Rafaela. Sim, Rafa. Que inclusive foi nossa musa inspiradora no que diz respeito à manutenção de computadores. Foi ela que nos deu a matéria de manutenção, montagem de manutenção, e foi uma virada de chave também. A gente tem muito que agradecer a ela. E a gente foi eu, Ricardo e a professora Rafaela. E aí foi uma feira, assim, enorme, gigantesca. Tem gente de tudo que é lugar do mundo e do país. Tinha uma delegação da Rússia, dos Estados Unidos, Canadá. Outros países também. Vocês lá representando o Espírito Santo e o CET Vasco Coutinho. Exatamente. Amado mestre. Vocês falaram sobre professores. Eu quero entrar num outro quadro aqui do nosso programa pra gente lembrar de um professor, professora que vocês têm, assim, saudade, que foi importante, né? Vocês citaram alguns aí, mas agora eu quero um só específico. Cada um vai poder falar um que marcou essa trajetória aqui dentro do colégio. Foi a professora Cletiane, que também é a nossa coordenadora. Ela deu aula pra nós no primeiro módulo e, sinceramente, sem o acompanhamento, a ajuda, toda a ternura que ela teve com a gente, nada teria se realizado, nenhum dos nossos projetos teria ido pra frente. Ela deu toda a motivação, acompanhou a gente, deu todo o que foi necessário pra gente poder conseguir alcançar os nossos objetivos. E, sinceramente, sem ela a gente não teria chegado onde chegou, não. Pra você, Ricardo. Pra mim é o professor Márcio. Foi ele que começou toda essa trajetória da PEPEC, né, dos projetos, da bengala. Depois disso teve a TBR também, né, que é o Torneio Nacional de Robótica, no ano passado, né? É um outro evento que vocês participaram também, apresentando projetos nessa área. Na minha visão, o professor Márcio foi que realmente me permitiu experimentar tudo isso, né? Sem querer desconsiderar os outros professores também, né? Certamente, Márcio. E aí, da união desse grupo de alunos, são vocês 2 e mais quantos? Somos nós, mais 5. Mais 5. 7 pessoas, surgiu uma empresa. Exatamente. Que é a 12Tech. 12Tech. Então, pra gente poder resumir, o que vai fazer? Vocês estão nesse trabalho inicial ainda, né? De projetando a equipe, prospectando o mercado, mas a ideia já tá aí, já é uma realidade para vocês. O que a 12Tech vai fazer e quem quiser saber mais sobre a 12Tech, como é que faz? A 12Tech, ela é uma empresa de tecnologia que fixa parcerias com empresas que queiram descartar seus computadores. Geralmente as empresas, elas fecham projetos licitatórios para
poder renovar os seus computadores de tempos em tempos. E aí, geralmente, elas não sabem o que fazer com os computadores antigos que são renovados. Entendi. E nem sempre esses computadores eles estão condenados. Na maioria das vezes, eles estão muito, muito bons. Então, a nossa empresa ela vem com o intuito de fechar parcerias com essas empresas que estejam em processo de descartar os computadores e a gente faz a manutenção desses computadores e, como forma de angariar recursos, pagamento, a gente retorna esses computadores, parte desses computadores para essa empresa poder fazer o que bem entender. Se quiser doar para uma instituição de caridade, se quiser voltar com esses computadores para as linhas de produção também é uma solução. Porque talvez é uma máquina que não serve mais para um setor, mas que serve para um outro setor, Exatamente. uma configuração diferente. É isso. Então dá para fazer um remanejamento ali interno ou, como você colocou, enviar ela para algum projeto social, doar para uma outra empresa. Ou seja, vocês fazem um bem bolado dos componentes Isso. e aí reconfiguram essas máquinas, né? A gente faz uma espécie de recondicionamento. Tipo de 10 transforma em 4, se der pra descartar aqui, descarta ali, junta aqui, e aí, então é um trabalho que a gente sabe que ele existe, que muitos técnicos fazem, mas vocês estão trazendo agora uma visão mais profissional, se especializando nessa atividade específica, então, uma empresa nesse processo em parceria com grandes marcas, é isso? Exatamente. Então o ano de 2025 a gente está vivendo, ele vai ser para implantação e estruturação da Dozitec. Isso aí. Como que a gente sabe um pouquinho mais lá no Instagram? Como é que a gente acha a empresa? O nosso arroba é doztech.rs. Douz é D-O-U-Z Tech. T-E-C-H.rs. A gente vai colocar no YouTube embaixo para ficar fácil a pronúncia também. A produção tá colocando aí, quem tá acompanhando a gente, mas também na legenda aqui da postagem, tudo onde você tá assistindo a gente, tem também o arroba pra gente poder facilitar a procura lá no Insta. Dozitec. Muito bem, Ricardo Lander, obrigado pela vinda, sucesso nesse ano de 2025 pra vocês. Ano que vem voltem pra contar pra gente como é que tá a Dozitec. Tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço e sucesso. Pra você que tá na escuta, segue a gente lá no Instagram, @formei-no-CET. Lá você fica sabendo quem já passou por aqui e quem são nossos próximos convidados. Quer ouvir alguma entrevista? Inclusive alunos, colegas também de rede de computadores, edições passadas aqui do nosso podcast. É só acessar lá no Spotify ou no YouTube. Todo o nosso histórico de entrevistas tá por lá. O Formei-no-CET tem a produção e edição de Caio França e Yuri Caleb, direção e apresentação Gili Arzuki, supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no CET.